Bom, vamos falar de operadores de divisão inteira do R, tá? Mais um pouquinho sobre operadores aritméticos no R. Bom, em primeiro lugar, esse conceito é simples, mas não é tão intuitivo, então eu mesmo tive um pouquinho de dificuldade de aprender e tal, então eu vou fazer uma abordagem mais conceitual, mais detalhadinha, para não gerar dúvida mais para frente, tá? É bem tranquilo. Bom, em primeiro lugar, vamos ver esse programinha aqui. Esse R-script, ou script do R. Não tem nenhuma criação de variável aqui. Portanto, essa telinha aqui, que a gente usa bastante, que nos outros vídeos a gente chamou de coração do R, é onde são mostradas variáveis. Como não está sendo criada nenhuma variável, essa telinha vai ficar vazia, é desnecessário a gente prestar atenção, né? Ela mostra o ambiente global onde estão as variáveis, né? E o ambiente está vazio, vai continuar vazio, tá? Global Environment, ambiente global. Bom, vamos olhar agora o programa. A gente está usando nas 4 linhas dele a função C, né, que a gente falou que o pessoal do R costuma chamar de combine ou também de concatenate. Ela é usada para criar caixas, né, vamos dizer assim, né, caixas no sentido de variáveis grandes, divididas em pedacinhos que contêm dados do mesmo tipo. Assim, em termos da analogia da intuição, seria como fosse uma cômoda. Cômodas, muitas vezes, pelo menos aqui no Brasil, são usadas para guardar objetos do mesmo tipo, sei lá, muitas vezes roupas, né? Então aqui, esse é o caso. Um vetor vai ter sempre objetos do mesmo tipo. Aqui no caso são dados inteiros. Então, todos os lugares, todas as posições do vetor, né, todas as caixinhas dentro da caixona, vão ser números inteiros. Bom, e outra coisa, aqui eu não estou imprimindo nada, então todo valor que eu for observar vai depender de existir eco. E aí vamos fazer uma experiência, né, que em algum contexto algum professor faz essa brincadeira, que ele não comete erros, ele está querendo ver se a classe está prestando atenção, ou então está querendo fazer as pessoas pensarem, etc. Então aqui a gente vai cometer um erro deliberado, mas não é nenhuma dessas brincadeiras. Bom, então a gente tem rodado normalmente com essa expressão aqui, ó, source with echo. O que faz essa expressão? Ela mostra, à medida que a gente está executando o programa, cada linha que está sendo executada. Antes do resultado daquela linha, é mostrado o conteúdo da própria linha. Então a gente vai brincar deliberadamente, eu estou falando, de rodar com source, tá? Sem echo. Então vamos rodar e ver o que acontece. Opa, não aconteceu nada. Na verdade aconteceu, né? O que não está... as contas foram realizadas, o que a gente não está vendo é porque não tem eco. Como eu falei, aqui tudo está dependendo da existência de eco. E aí eu estou usando esse erro deliberado para dizer o seguinte: no R, a maior parte das funções tem um monte de parâmetros. Aí ficaria muito chato você incluir todos os parâmetros em cada execução. Então, o que o pessoal do R faz? Que eles colocam valores default. Tá? Default é a pronúncia em português da palavra em inglês default. Ela quer dizer omissão. Tá? Então a ideia básica é essa: quando eu omito um valor, um outro valor já pré-definido é assumido. Então aqui, ó, eu omiti, eu não falei qual que é o valor do eco, tá? E aí ele passou a usar falso, tá? O eco é falso. Por que isso? Porque o eco, na verdade, para um programa que já está pronto, ele atrapalha. Porque eu quero lá ver os resultados do programa e ele fica me mostrando a forma que aqueles resultados foram atingidos. E isso atrapalha. Se eu já sei que o resultado está certo, para que eu vou querer ver de novo? Então, por isso, o valor default para echo é falso.
Então agora vamos habilitar, rodar com o echo habilitado. Então eu venho aqui, source with echo, tá? Aí beleza, ó. Só para comparar as duas linhas, agora eu disse explicitamente, o echo é verdadeiro, tá? Aqui não disse nada, né? Eu omiti, e aí pelo tal do default, né? Como fala em português do Brasil, o echo foi assumido como falso, tá? Então agora já vimos a... Ah tá, e só para confirmar, aqui não tem nada como a gente realmente não criou nenhuma variável, aqui no coração do R não tem nada. Nada está sendo mostrado. Então vamos ver essa primeira linha. A ideia básica da divisão inteira é quebrar um número em pedaços. Bom, aqui eu tenho em pedaços inteiros. Aqui eu tenho o número 1. O número 1 é o divisor universal. Todo número é divisível por 1. E o resultado da divisão do número por 1 é o próprio número. Então é o que está acontecendo aqui. Eu estou dividindo 2 por 1 da maneira inteira, né, com esse porcentagem e porcentagem, né, e no meio a barrinha de divisão. E o resultado é 2. Tá? Agora, qual que é o resto dessa divisão, né, que esses dois porcentagens aqui? O resto da divisão, como o número 2 é múltiplo do 1, é 0. Não tem o que... a divisão deu certinha, não tem o que fazer. Agora, para esses exemplos seguintes, vamos pensar numa analogia. Vamos pensar que a gente tem alguma coisa que não pode ser dividida, por exemplo, uma moeda, e a gente está querendo distribuir essa coisa. Então aqui, ó, eu tenho uma moeda e quero dividir ela entre duas pessoas, mas eu quero dividir de uma forma justa. E aí, como que eu posso fazer? Bom, não pode, porque se eu der uma moeda para uma pessoa, a outra vai ficar sem, então é injusto. E vice-versa. Se eu der para a segunda pessoa, a primeira fica sem. Então, o zero aqui está dizendo, não existe forma de dividir com justiça essa única moeda. E aí, depois que eu não dei a moeda, né, quantas moedas eu tenho no bolso? Tem uma, tá? Não dei a moeda para ninguém, então continuo com a mesma moeda. Agora vamos pensar aqui em 3 moedas, tá? E 2 pessoas, de novo. Então aqui eu tenho... qual que é a divisão mais justa de 3 moedas por 2 pessoas? A divisão mais justa é dar uma moeda para cada pessoa, tá? E aí nenhuma fica com mais moedas do que a outra. E aí, naturalmente, como eu só dei 2 moedas, né? Uma para cada pessoa, vai me sobrar, né? O resto da divisão vai me sobrar 1, tá? E aqui, a última coisa, eu tenho 4 moedas e 2 pessoas. Aí como que eu vou fazer? Eu vou dar 2 moedas para cada pessoa e está resolvido. Como está resolvido, não tem nada para... Enfim, 4 é divisível por 2, não tem nada para pensar. O resultado da divisão é 0. Não sobrou nenhuma moeda para mim. Então, eu dei as 2 moedas, acabou tudo. Bom, é isso. Por enquanto, muito obrigado. Ainda tem mais uma conversinha sobre operadores, mas acho que esse aqui a gente já esgotou o assunto. Muito obrigado.